Como um jovem revolucionário se tornou um líder implacável que moldou a União Soviética e o mundo no século XX. Hoje vamos desvendar a trajetória de Joseph Stalin, desde seus primeiros passos na política até sua ascensão ao poder absoluto. No final do século XIX e início do século XX, a Rússia era um império vasto, mas extremamente desigual, sob o regime autocrático dos czares. A economia russa era predominantemente agrária, com uma grande massa de camponeses vivendo em condições de extrema pobreza e um pequeno grupo de nobres e aristocratas detendo a maioria das terras e riquezas. A insatisfação crescia entre os camponeses e trabalhadores urbanos, que enfrentavam longas jornadas de trabalho, baixos salários e péssimas condições de vida. As ideias revolucionárias começaram a se espalhar, inspiradas por movimentos socialistas e marxistas, que pregavam a derrubada do regime czarista e a criação de uma sociedade igualitária. A primeira grande revolta ocorreu em 1905, quando uma série de protestos, greves e revoltas abalou o Império Russo. O Domingo Sangrento foi um evento marcante, onde soldados do czar Nicolau abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo, resultando em centenas de mortes. Este evento provocou uma onda de indignação e revoltas em todo o país, forçando o czar a fazer algumas concessões, como a criação de uma Duma ou um parlamento e a implementação de algumas reformas. No entanto, essas mudanças foram superficiais e insuficientes para resolver os problemas profundos da sociedade russa. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 aumentou ainda mais as tensões na Rússia. O país estava mal preparado para o conflito, enfrentando derrotas humilhantes e sofrendo grandes perdas de vidas. A guerra causou escassez de alimentos, inflação e mais sofrimento para o povo russo. O descontentamento cresceu tanto entre os soldados, que desertavam em massa, quanto entre os civis, que enfrentavam fome e miséria. Em fevereiro de 1917, a insatisfação culminou em uma revolução que derrubou o czar Nicolau II, pondo fim a séculos de autocracia. A Revolução de Fevereiro foi caracterizada por protestos massivos, greves e motins em Petrogrado, antiga São Petersburgo. O czar abdicou, e um governo provisório foi estabelecido, prometendo reformas democráticas. No entanto, este governo enfrentou grandes desafios, incluindo a continuidade da guerra e a incapacidade de resolver as crises econômicas e sociais. A instabilidade do governo provisório abriu caminho para os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que prometiam paz, terra e pão. Em outubro de 1917, os bolcheviques lideraram uma segunda revolução, conhecida como Revolução de Outubro, que derrubou o governo provisório e estabeleceu um governo comunista. Esta revolução marcou o início de uma guerra civil entre os bolcheviques, conhecidos como Exército Vermelho e seus opositores, composta por monarquistas, republicanos e outras facções anti-bolcheviques, os mencheviques. De 1917 a 1923, a Rússia foi devastada por uma sangrenta guerra civil. Os bolcheviques, liderados por figuras como Lenin e Trotsky, conseguiram vencer graças à sua organização, liderança e táticas eficazes, bem como ao apoio dos trabalhadores e camponeses que esperavam mudanças sociais. A vitória dos bolcheviques consolidou o controle comunista sobre a Rússia, pavimentando o caminho para o estabelecimento da União Soviética em 1922. A Rússia pós-revolução era um país em ruínas, economicamente devastado e socialmente fragmentado, mas também cheio de potencial para mudança radical. Foi neste cenário caótico e transformador que Joseph Stalin começou a se destacar como um líder bolchevique, utilizando as oportunidades e desafios do período para avançar suas ambições políticas. Joseph Stalin, nascido em 18 de dezembro de 1878, em Gori, na Geórgia, teve uma infância marcada pela pobreza e pela violência doméstica. Seu pai era um sapateiro alcoólatra, enquanto sua mãe, uma mulher religiosa, sonhava que seu filho seguisse a carreira religiosa. Este ambiente instável moldou o jovem Stalin, que desde cedo mostrou uma personalidade forte e determinada. Stalin frequentou uma escola religiosa ortodoxa em Gori, onde se destacou academicamente. Mais tarde, ganhou uma bolsa de estudos para o Seminário Teológico em Tiflis, como era conhecida a atual capital da Geórgia. No entanto, durante seu tempo no seminário, Stalin foi atraído pelas ideias marxistas e começou a se envolver em atividades revolucionárias clandestinas.
Em 1899, foi expulso do seminário, oficialmente por faltar a exames, mas na verdade devido à sua crescente atividade política. Após sua expulsão, Stalin se juntou ao movimento revolucionário socialista, trabalhando como agitador e organizador. Ele se envolveu em diversas atividades ilegais, incluindo assaltos a bancos para financiar o movimento bolchevique. Essa fase de sua vida o transformou em um militante experiente e endurecido, disposto a usar a violência e a astúcia para atingir seus objetivos. Stalin conheceu Vladimir Lenin em 1905, durante um congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo. Reconhecendo seu potencial, Lenin o recrutou para a facção bolchevique do partido. Stalin rapidamente ascendeu nas fileiras do partido, ganhando a reputação de ser um executor implacável e eficiente das ordens de Lenin. Durante os anos seguintes, Stalin continuou a trabalhar incansavelmente para o partido, operando na clandestinidade para evitar a repressão czarista. Foi preso várias vezes e exilado na Sibéria, mas sempre conseguia escapar e retomar suas atividades revolucionárias. Em 1917, a Revolução de Fevereiro derrubou o czar Nicolau II, e um governo provisório foi estabelecido. Stalin retornou a Petrogrado e se tornou editor do jornal Bolshevik Pravda. Inicialmente apoiou uma postura conciliatória em relação ao governo provisório, mas rapidamente alinhou-se com Lenin, que defendia a derrubada do governo e a transferência de poder aos sovietes. Na Revolução de Outubro de 1917, Stalin desempenhou um papel crucial como membro do Comitê Central do Partido Bolchevique. Desempenhou um papel importante na organização do partido e na disseminação das ideias comunistas. Com a vitória, os bolcheviques assumiram o controle do governo, e Stalin foi nomeado comissário do povo para as nacionalidades, uma posição que lhe deu influência significativa sobre as regiões não russas do novo Estado soviético. Durante a Guerra Civil Russa, Stalin serviu como comandante militar em várias frentes, demonstrando uma abordagem implacável para alcançar os objetivos do partido. Sua atuação durante a guerra, embora controversa e muitas vezes brutal, consolidou sua posição dentro do Partido Bolchevique. Ele se destacou pela eficiência em lidar com opositores e implementar políticas rigorosas para manter a ordem e o controle nos territórios sob domínio bolchevique. Os primeiros anos de Stalin no movimento revolucionário foram marcados por uma combinação de fervor ideológico, habilidade organizacional e uma disposição para a violência. Sua ascensão dentro do Partido Bolchevique não foi um acidente, mas o resultado de sua persistência, lealdade a Lenin e capacidade de sobreviver em condições adversas. Ao final da Guerra Civil, Stalin já era uma figura-chave no partido, preparando o terreno para sua futura luta pelo poder supremo na União Soviética. Após a morte de Vladimir Lenin em 21 de janeiro de 1924, a União Soviética enfrentou um vácuo de poder que deu início a uma intensa luta interna pela liderança do Partido Comunista. Este período foi marcado por manobras políticas, alianças e traições. Nos últimos anos de sua vida, Lenin sofreu uma série de derrames que o incapacitaram parcialmente e limitaram sua capacidade de liderar ativamente o partido. Durante este período, Stalin, que havia sido nomeado secretário-geral do Partido Comunista em 1922, começou a usar sua posição para construir uma base de poder sólida. Ele nomeava aliados para posições-chave dentro do partido e removia opositores, uma estratégia que lhe permitiu ganhar controle sobre a máquina partidária. Após a morte de Lenin, Stalin enfrentou vários rivais poderosos dentro do partido, entre eles Leon Trotsky, um dos líderes mais proeminentes da Revolução de Outubro e da Guerra Civil Russa. Trotsky era um brilhante orador e teórico marxista. Ele defendia a teoria que pregava a necessidade de espalhar a Revolução Comunista internacionalmente. Também Grigori Zinoviev e Lev Kamenev, inicialmente aliados de Stalin, Zinoviev e Kamenev formaram um triunvirato com Stalin para marginalizar Trotsky. No entanto, eles subestimaram a ambição de Stalin, que eventualmente os isolaria. Stalin demonstrou uma habilidade notável para explorar as fraquezas de seus adversários e manipular a dinâmica interna do partido. Uma vez que Trotsky foi removido de suas posições de poder e exilado, Stalin voltou-se contra Zinoviev e Kamenev, formando uma nova aliança com Bukharin e outros membros da ala direita do partido. Como secretário-geral, Stalin tinha o poder de nomear e demitir funcionários do partido. Ele usou esta posição para colocar aliados em posições-chave, garantindo apoio nas votações do partido e marginalizando seus opositores. Stalin utilizou a propaganda para desacreditar seus rivais e promover sua própria imagem como o herdeiro legítimo de Lenin.
Ele começou a cultivar um culto à personalidade, apresentando-se como defensor da causa leninista. Ele aproveitou-se da condição de saúde debilitada de Lenin para manipular documentos e testamentos. Lenin, em seu famoso testamento, expressou uma crescente preocupação com o comportamento de Stalin. Ele descreveu o secretário-geral como excessivamente rude, autoritário e incapaz de lidar com o poder de forma adequada. Lenin chegou a sugerir que Stalin fosse removido do cargo, destacando que suas características pessoais poderiam prejudicar o futuro do partido. Stalin conseguiu minimizar seu impacto e evitar que ela fosse amplamente divulgada. Após ser expulso do partido em 1927, Trotsky foi exilado primeiro para o Cazaquistão e depois para fora da União Soviética em 1929. Ele continuou a criticar Stalin do exílio, mas foi assassinado em 1940 no México, provavelmente a mando de Stalin. Após a queda de Trotsky, Stalin voltou-se contra Zinoviev e Kamenev, acusando-os de atividades antipartido. Ambos foram expulsos do partido em 1927, presos, julgados e executados durante os grandes expurgos na década de 1930. A aliança com Bukharin durou até o final da década de 1920, quando Stalin decidiu acabar com a nova política econômica em favor da coletivização forçada e industrialização rápida. Bukharin foi acusado de traição, preso, julgado em um dos julgamentos de Moscou e executado em 1938. Ao fim da década de 1920, Stalin havia eliminado todos os seus principais rivais e consolidado seu controle absoluto sobre o Partido Comunista e o Estado Soviético. Ele implementou políticas radicais de coletivização da agricultura e industrialização rápida, que transformaram a economia soviética, mas também causaram grande sofrimento e milhões de mortes devido à fome e à repressão. Após eliminar seus principais adversários políticos, Joseph Stalin iniciou a fase mais significativa de sua ascensão, a consolidação de seu poder absoluto sobre a União Soviética. Este período, que se estendeu pelos anos 1930, foi marcado por uma série de políticas e ações que transformaram radicalmente a sociedade soviética, reforçando o controle total de Stalin sobre o partido e o Estado. Com seus rivais políticos removidos, Stalin voltou sua atenção para a consolidação interna, focando na purificação do Partido Comunista. A partir de 1934, iniciou-se o que ficou conhecido como o Grande Expurgo, uma campanha de repressão política que visava eliminar qualquer ameaça real ou percebida ao seu poder. Milhares de membros do partido, militares, intelectuais e cidadãos comuns foram acusados de conspiração, espionagem e traição. Em 1934, o assassinato de Sergei Kirov, um proeminente líder do partido e potencial rival de Stalin, foi usado como argumento para lançar uma onda de expurgos. Embora as circunstâncias do assassinato sejam nebulosas, muitos acreditam que Stalin pode ter estado envolvido. Entre 1936 e 1938, uma série de julgamentos públicos, conhecidos como julgamentos de Moscou, foram realizados para julgar ex-líderes bolcheviques e outros supostos conspiradores. Os réus, frequentemente após serem torturados, confessavam crimes fictícios e eram condenados à morte ou enviados para os gulags. A NKVD, a polícia secreta soviética, sob a liderança de figuras como Genrik Yagoda e posteriormente Lavrenti Beria, desempenhou um papel crucial na execução dos expurgos. Milhões de pessoas foram presas, e um clima de medo e desconfiança permeou toda a sociedade soviética. Uma das políticas mais drásticas de Stalin foi a coletivização forçada da agricultura, iniciada no final dos anos 1920 e intensificada na década de 1930. A meta era consolidar as pequenas propriedades agrícolas em grandes fazendas coletivas, kolkhozes, ou estatais, sovkhozes, para aumentar a produção agrícola e financiar a industrialização. Os kulaks, camponeses considerados ricos, foram particularmente visados. A desculaquização envolveu a expropriação de suas terras, deportações em massa e, em muitos casos, execuções. A eliminação dos kulaks foi uma tentativa de destruir a resistência à coletivização. A coletivização forçada teve consequências desastrosas. A produção agrícola despencou, resultando em uma fome catastrófica, especialmente na Ucrânia, onde milhões de pessoas morreram de inanição. Este evento, conhecido como Holodomor, é considerado por muitos como um genocídio perpetrado pelo regime stalinista. Stalin acreditava que a industrialização rápida era essencial para transformar a União Soviética em uma potência econômica e militar. Para isso,
Implementou os planos quinquenais, que estabeleciam metas ambiciosas para a produção industrial e infraestrutura. Os planos quinquenais focaram na construção de indústrias pesadas, como siderurgia, engenharia mecânica e mineração. Mais tarde também começou a expandir a produção de bens de consumo. A urbanização acelerou, e a força de trabalho cresceu com a migração de camponeses para as cidades. A industrialização trouxe um grande progresso para a União Soviética, porém as condições de trabalho eram brutais para os habitantes. Stalin desenvolveu um culto à personalidade sem precedentes, onde ele era retratado como grande líder e pai dos povos. A propaganda soviética glorificava Stalin como o herdeiro legítimo de Lenin e o salvador da nação. Artistas, escritores e cineastas eram obrigados a seguir a linha do partido, e qualquer dissidência era severamente punida. Cartazes, estátuas, filmes e livros eram usados para perpetuar a imagem de Stalin como um líder infalível e benevolente. A consolidação do poder de Stalin foi um processo marcado por repressão, transformação econômica e controle ideológico. Ao final dos anos 1930, Stalin havia transformado a União Soviética em uma potência industrial e militar. Sua liderança, entretanto, veio a um custo humano incalculável, com milhões de vidas perdidas devido à repressão política, fome e trabalho forçado. Stalin buscou controlar todos os aspectos da cultura e da vida social, utilizando uma combinação de repressão e incentivos para moldar a sociedade de acordo com os ideais comunistas. O sistema educacional foi utilizado para doutrinar jovens nos ideais comunistas. Organizações como os Jovens Pioneiros e o Komsomol, a Juventude Comunista, foram fundamentais para inculcar lealdade ao regime desde a infância. A religião foi severamente reprimida, com igrejas fechadas, clérigos presos e executados e atividades religiosas perseguidas. Promoviam o ateísmo e a ciência como substitutos da fé religiosa. No entanto, os principais cultos religiosos persistiram e foram tolerados, porém desencorajados e colocados dentro de limites restritos. Stalin compreendia a importância de controlar a informação e os meios de comunicação para manter seu poder. Todos os meios de comunicação eram rigorosamente censurados. Jornais, revistas, rádio e, posteriormente, a televisão estavam sob controle estatal, disseminando apenas a linha oficial do partido. O regime controlava rigorosamente o fluxo de informações para dentro e fora do país. A correspondência internacional, as viagens e as comunicações eram monitoradas para evitar a influência de ideias estrangeiras. Com a consolidação do poder interno, Joseph Stalin voltou sua atenção para a política externa, navegando as complexas relações internacionais da década de 1930. Este período foi marcado por manobras diplomáticas e alianças estratégicas que buscavam proteger a União Soviética e expandir sua influência global, culminando na chegada da Segunda Guerra Mundial. A política interna de Stalin foi um sistema complexo e implacável de controle social que utilizou terror, propaganda e reformas ideológicas para assegurar sua dominação absoluta. Ao eliminar qualquer oposição, reescrever a história e controlar todos os aspectos da vida pública e privada, Stalin conseguiu moldar a União Soviética de acordo com sua visão, estabelecendo um regime totalitário que duraria até sua morte em 1953. Durante a primeira metade da década de 1930, Stalin promoveu a ideia de segurança coletiva, tentando formar alianças com potências ocidentais como França e Grã-Bretanha. A União Soviética juntou-se à Liga das Nações em 1934. Stalin apoiou a República Espanhola contra as forças fascistas de Franco, enviando armas, conselheiros militares e apoio logístico. Isso foi parte de um esforço para combater o fascismo e expandir a influência soviética, embora a intervenção fosse cuidadosamente controlada para evitar o confronto direto com as potências fascistas. A política externa soviética sofreu uma mudança dramática em 1939, quando Stalin decidiu assinar o Pacto de Não Agressão com a Alemanha nazista. Stalin estava desconfiado da falta de comprometimento das potências ocidentais em formar uma aliança contra Hitler, especialmente após o Acordo de Munique de 1938, que permitiu à Alemanha anexar partes da Tchecoslováquia. Com o pacto em vigor, Stalin iniciou uma série de ações para expandir o território soviético. Em 17 de setembro de 1939, após a invasão alemã, as tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste, ocupando a região que havia sido acordada no pacto.
Este ato consolidou a divisão da Polônia e expandiu a fronteira ocidental da União Soviética. Entre 1939 a 1940, Stalin exigiu concessões territoriais da Finlândia, e quando os finlandeses se recusaram, a União Soviética invadiu em novembro de 1939. A guerra revelou as fraquezas do Exército Vermelho, mas terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Moscou em março de 1940, que cedeu parte do território finlandês à União Soviética. Em 1940, a União Soviética anexou formalmente Estônia, Letônia e Lituânia, transformando-os em repúblicas soviéticas. Essas anexações foram realizadas sob a ameaça de força militar, consolidando o controle soviético sobre a região báltica. Apesar do Pacto de Não Agressão, as relações entre a União Soviética e a Alemanha nazista foram marcadas por uma desconfiança mútua. A União Soviética fornecia matérias-primas essenciais, como petróleo e grãos, à Alemanha, em troca de máquinas e tecnologia industrial. O período pré-Segunda Guerra Mundial foi um tempo de manobras estratégicas e diplomáticas complexas para Stalin. Suas políticas externas buscavam proteger a União Soviética de ameaças imediatas enquanto expandiam sua influência territorial. O Pacto Molotov-Ribbentrop foi uma jogada arriscada, mas que deu à União Soviética tempo crucial para se preparar para a guerra. Em junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. Naquele momento, Stalin teve que combater com a maior e mais forte de todas as ameaças à sua liderança e ao Estado soviético.